Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós vamos ler os Salmos 15. São salmos curtos e eu tenho certeza que o Senhor há de falar poderosamente aos nossos corações no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que essa palavra desça da mente para os nossos corações e que possa gerar vida em cada um daqueles que possam ouvi-la no dia de hoje, em nome de Jesus. Vem falar conosco, porque o teu povo ouve. Meus amados, a palavra de hoje, ela é uma santa convocação para que não nos conformemos com o padrão do mundo. Tem sido difícil demais viver nesse planeta caído nos últimos tempos. E as situações, elas ficam cada vez mais complexas, tem sido cada vez mais difícil seguir em frente. E eu imagino que, por tudo que nós temos visto e ouvido, a segunda vinda do Senhor se aproxima com muita rapidez. E que nós sejamos tocados pelo Espírito de Deus, ou nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus, para que não façamos aquilo que porventura seja do nosso querer, mas aquilo que seja do querer de Deus. O propósito da palavra de hoje é trazer um confronto à igreja com o que a palavra de Deus diz sobre o cidadão do céu, aquele que desfruta de íntima comunhão com o Senhor. E neste texto lido, Davi responde as perguntas: que tipo de pessoa desfruta da presença do Senhor e tem íntima comunhão com Ele? Como reconhecemos um cidadão do céu? Podemos chamar este salmo de radiografia do verdadeiro cidadão do céu, daquele que, embora esteja no mundo, tem a firme convicção que não pertence a ele. O cidadão do céu é, antes de tudo, um eterno inconformado com o presente século. Ele é sal, ele é perfume e luz nas mais densas trevas. Como disse o apóstolo Paulo, ele é luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Estes salmos, ele suscita outras indagações igualmente pertinentes, do tipo: será que nasci de novo? Que mudanças reais se operaram em mim?
Será que meu testemunho tem apresentado Cristo às pessoas? Será que abandonei verdadeiramente as velhas convicções espirituais e as velhas inclinações, ou tenho servido a dois senhores? Tenho interferido positivamente onde estou plantado? Que nós possamos, com muita reverência e com muita responsabilidade diante de Deus, buscar essas respostas. Quanto mais empreendemos essa jornada de fé, mais se faz necessário um autoexame diário dos nossos pensamentos, dos nossos atos e das nossas palavras. Sobretudo, quando ninguém está olhando. Confessar nossos pecados e abandoná-los um a um é o grande desafio à nossa frente, para nos apresentarmos diante do Senhor aprovados. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, na sua segunda epístola àquele irmão, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nada pode ser mais trágico para um servo do que perder a comunhão com o Senhor. Isso tem acontecido de maneira cada vez mais recorrente, sobretudo no meio daqueles que até corriam bem, mas do Senhor longe agora vão, como diz outro texto da palavra de Deus. Perder a comunhão com o Senhor é perder tudo. O inimigo das nossas almas, ele é astuto e planeja de todas as formas nos derrubar da nossa posição em Cristo Jesus. E, invariavelmente, ele trabalha sob demanda. Demanda de quem? Da nossa velha carne pecaminosa que não se converte, mas que precisa ser domada. Ele trabalha com os anseios da nossa carne, com os apetites da nossa carne. Ouçamos e atentemos para as palavras do profeta Amós. Ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse encontro pode ser iminente. Nunca saberemos quando seremos chamados por Ele. As palavras do salmista aqui são claríssimas e nos levam, sobretudo, a uma meditação profunda sobre a nossa própria vida. Eu não estou chamando vocês para se tornarem fiscais da fazenda celestial e bisbilhotarem as vidas dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, mas que nós possamos dar um mergulho, um alto mergulho na nossa interioridade e nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. A nenhum de nós foi autorizada a prática do julgamento, mas podemos discernir, pois pelo fruto se conhece a árvore. Seguindo o raciocínio pormenorizado do salmista, vejamos o que caracteriza esse cidadão do céu, aquele que habita no tabernáculo do Senhor e morará no seu santo monte. Em primeiro lugar, ele vive em integridade e pratica a justiça. Alguém que está em Cristo, que teve seu espírito recriado pelo Espírito de Deus, não tem dois pesos e duas medidas. Este cidadão do céu não se conforma com o presente século, ele tem consciência plena de sua condição de peregrino e forasteiro neste mundo. Ele não mais se adequa aos antigos padrões. A inteireza desse cidadão do céu torna-se mais eloquente que suas próprias palavras. O pecado para ele é totalmente acidental, não algo corriqueiro. E quando acontece, logo ele tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, se arrepender, confessar e abandonar aquele pecado.
O salmista no Salmo 11, versículo 7, ele diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. A segunda característica desse cidadão dos céus é que ele de coração fala a verdade. Nunca vi tanta gente mentirosa no seio da igreja como nos dias atuais. É uma coisa impressionante. E isso sem o menor constrangimento. A gente olha para o sujeito, para a sujeita, vê que ele está mentindo, e ele olha para você, fita os seus olhos e continua asseverando as suas mentiras. O cidadão do céu, ele é compulsivo pela verdade, porque ele sabe que a verdade é uma pessoa, Cristo. Ele se veste dela como se fosse um cinturão. É lamentável as mentiras e sofismas no meio daqueles que se dizem cristãos nos nossos dias. O Senhor diz sobre os mentirosos em João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A terceira característica desse cidadão do céu é que ele não difama com a sua língua, não é crítico nem melindroso. Sua língua é usada para louvor da glória de Deus. Seus lábios se abrem para transmitir graça aos que ouvem. Sua palavra é sempre agradável, temperada com sal. Ele tem temor de Deus e não abre seus lábios dolosamente. Se não tivermos algo positivo para falar, que permaneçamos calados. A quarta característica desse cidadão do céu: ele não faz mal ao próximo. O cidadão do céu é uma bênção aonde quer que ele esteja. Ele se coloca sempre como canal da multiforme graça de Deus em todo lugar. Ele é um bom vizinho, ele é um bom amigo, ele é um bom marido, ela é uma boa esposa, ele é um bom irmão, uma boa irmã, um bom profissional, é um bom patrão, é alguém que sempre queremos ter por perto. O cidadão do céu conhece e obedece à regra de ouro ensinada por Jesus em Mateus 7,12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A quinta característica: ele não lança injúria contra o seu vizinho. Ele não usa de caminhos escusos para se beneficiar, para esconder os próprios pecados. A sexta característica: ele tem por desprezível o réprobo, o perverso, aquele que pratica o mal. Ele abomina o mal e o perverso, não se associa com eles nunca, não fecha os olhos de forma conivente às ações malignas, antes as reprova. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se conforma com o presente século, mas procura ser transformado pela renovação de sua mente. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele teme e treme diante dessa lei. Sétima característica: ele honra os que temem ao Senhor. Ele honra os que são verdadeiramente irmãos, honra a igreja, honra o nome do Senhor, pelo qual ele próprio é chamado, honra a santa palavra de Deus, honra seu ministério. Ele tem temor de Deus e recusa-se a ser objeto de escândalo no meio do povo de Deus. Ele se devota à obra de Deus e não a faz relaxadamente, mas em adoração reverente. A sua vereda vai brilhando
mais e mais, até ser dia perfeito. Oitava característica: ele mantém a sua palavra mesmo com dano próprio. É alguém de uma palavra só. Seu sim é sim, seu não é não. O que disso passar vem do maligno, diz a palavra de Deus. Ele é constante, perseverante, não possui ânimo dobre, ele sabe em quem crê. E em nono lugar, esse cidadão do céu não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Ele dá com uma mão sem que a outra veja. Ele não faz publicidade das suas obras de caridade, do seu acolhimento àqueles que necessitam. Ele é benigno com os que estão à sua volta, acode ao necessitado sem benefício próprio. O cidadão do céu não se compraz com as injustiças. Qual o resultado dessas características do cidadão dos céus? O texto diz, na parte B do versículo 5, que quem desse modo procede não será jamais abalado. E abalar aqui significa não sair do caminho, permanecer firme na presença do Senhor. O que o texto nos ensina sobre esse cidadão dos céus? Ele é íntegro e pratica a justiça, ele fala a verdade, tem uma palavra só e tem uma língua consagrada ao Senhor, não a usa para o mal, ele se preocupa com o próximo, não lhe faz mal, nem se associa com os perversos e não tira proveito de empréstimos ilícitos para se beneficiar. Ele honra os que temem ao Senhor. Porque o cidadão do céu se empenha nessas práticas? Em primeiro lugar, ele não se empenha, ele simplesmente nasceu de novo, foi transformado pelo Espírito de Deus e as suas práticas são consequências daquilo que se operou no interior dele. Em segundo lugar, ele não precisa mostrar que é espiritual, ele é espiritual. A comunhão com o Senhor é testificada no viver diário, aonde quer que ele esteja. Que o Senhor, ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que o nome dele em todas as coisas seja em tudo glorificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, que essa palavra desça da mente para os corações, que gere vida. Hoje nós queremos de um modo muito especial levantar um clamor pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão vivendo essa hora de extrema agonia e necessidade. Que o Senhor estenda a sua mão abençoadora ali e o Senhor mova os corações que verdadeiramente querem ajudar e barre aqueles que têm tentado se aproveitar dessa situação para se autopromover. Que a Tua graça seja manifesta ali em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e essa palavra gere vida nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.